Uma boa noite para todos nós que estamos aqui e para todos aqueles que vão acessar esse conteúdo futuramente, quando nós vamos disponibilizar nas nossas redes sociais. Temos um canal no YouTube, esperamos que nós possamos alcançar com a mensagem espírita um número ainda maior de pessoas. Para nós iniciarmos o nosso estudo da noite, nós vamos abrir do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição Boa Vontade. Vede prudentemente como andais, disse Paulo na carta aos Efésios, está no capítulo 5, versículo 15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Vamos então fechar os nossos olhos, recolher ao nosso íntimo, rogando ao Pai que esteja conosco. Que esteja conosco nesta noite e em todos os momentos da nossa existência. Agradecemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso por essa oportunidade de estarmos nesta casa, onde podemos vir mais uma vez entender um pouco mais sobre o Teu Evangelho. Que a Tua presença, Senhor, se faça nas nossas vidas, não só de nós aqui encarnados, mas aos desencarnados que aqui vêm ávidos por aprender, por aqueles que são aqui trazidos para tratamentos, todos nós que estamos envolvidos nesse momento de reflexão, possamos ser envolvidos com as melhores energias, pelo qual nós agradecemos. Rogamos que a Tua presença seja luz, a calmaria, o equilíbrio e entendimento para a nossa companheira Ana, para que ela possa, nas suas palavras, atingir os nossos corações e tudo aquilo que cada um de nós veio aqui buscar. Graças te damos, Senhor, por tudo e rogamos que o Senhor seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E é com essas palavras que nós damos por iniciada a nossa reunião da noite, rogando a minha companheira, minha linda amiga Ana, que venha fazer para nós um estudo brilhante, como sempre. Sem rasgação. Queridos irmãos, muito boa noite. A gente agradece imensamente ao Pai Celeste por abrir as portas de uma oficina de trabalho. Cada vez que a gente prepara uma palestra, a gente recebe inúmeras oportunidades de continuar no trabalho. A gente afia a ferramenta e essa ferramenta, como na lição que foi lida aqui, né? Cada passo vai aumentando tanto a nossa capacidade, quanto a nossa responsabilidade e o campo em que a gente vai atuar. Nosso convite para hoje é um chamado, né? É o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A casa escolheu reverenciar os 160 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem ainda não leu ou acha que não é tão importante estudar porque é um livro de consolação, e de fato é,
mas é também esclarecedor. E uma das nossas ferramentas de consolação é o esclarecimento também. Como que nós nos sentimos confortados, consolados, quando a gente compreende o que a gente está fazendo aqui no mundo? Isso a gente vai alcançar pelo conhecimento, pelo raciocínio. Então, vejamos. Vamos contextualizar essa questão dos chamados, dos escolhidos, como que as coisas se deram no lançamento no livro Bíblia, no Novo Testamento. O povo escolhido criou até um orgulho nacional, que eram aqueles que guardavam em si a consciência do Deus único. Só que o povo escolhido, que eram ali os hebreus, os israelitas, eles ficaram tão convencidos dessa aliança com Deus, que eles também se deixaram levar pelo orgulho, pela insensatez, que é o orgulho. Mas nós estamos aqui porque ainda estamos tropeçando em pedras pequenas, e o orgulho é uma pedra pequena. Mas o orgulho é uma pedra pequena? Põe uma pedra pequena dentro do sapato, gente. Não dá para andar. O orgulho é uma pedra pequena. Ou seja, ele só depende do nosso esforço, da nossa vontade, para a gente eliminar essa pedra. E os gentios eram aqueles que, no caso, se tornou uma seara para Paulo, né, que é o apóstolo dos gentios, que eles não eram israelitas e também não eram cristãos. Eles não estavam incluídos na chamada promessa, na promessa da aliança, aqueles entendimentos que foram lançados lá no Velho Testamento. Agora nós estamos falando de antes de Jesus. E quando Jesus vem, ele fala com os seus apóstolos, com os seus discípulos primeiro: não vades aos gentios. Isso é uma exclusão. Depois, mas a gente vai entender por que ele faz isso, por que ele fala para não ir aos gentios. Não é mais fácil a gente semear num terreno que já foi arado? Né? E os gentios estavam com a sua terra ainda bruta. Mas aí para um bruto e meio, né? Vinha Paulo com aquela vontade, com aquele impulso renovador, com aquela consciência de que ele tinha que fazer muito por aquela doutrina que ele havia perseguido. Então, Paulo é convidado a ampliar as fronteiras do cristianismo, dando-se em combate, e como combateu, né? Então ele é o apóstolo dos gentios. Os gentios eram, então, os não israelitas. Ele saiu pregando para todo mundo. E ele recebeu muito apoio, também teve muita contenda, mas a maior decepção de Paulo não foi com aqueles que lutaram contra ele. Ele, cheio daquele fervor do novo, da consciência integrada nos ensinamentos de Jesus, ele resolveu pregar em Atenas. Ele pensou um povo culto, um povo inteligente, um povo aberto, né? Simplesmente, ele pregou para uma praça vazia. Então ele voltou todo jururu para as igrejas que estavam brotando nas casas, porque brotavam nos corações, e ele entendeu que há também um limite para a nossa tarefa. E nós não precisamos nos preocupar excessivamente, porque Jesus, ele, assim como ele incluía ali os gentios, a sementeira de Jesus é o mundo inteiro. Então, aí nós vamos falando aí de povo escolhido, os gentios, mas aí nós temos os samaritanos, porque ele não era do povo escolhido, ele já estava separado ali. Ele não era dos gentios, porque eles eram descendentes dos israelitas. Mas o que eram então os samaritanos? Apesar da divergência religiosa,
eles não eram classificados como gentios, embora fossem considerados, então, hereges. Aí já era uma outra casta, né, para ser considerada. Com o olhar de hoje, será que nós podemos perceber Jesus dizendo a sua parábola, identificando o samaritano como um escolhido? A gente tem que fazer um esforço para entender, então, o que é o escolhido. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, ele inteiro, nós vamos encontrar um fato muito interessante, que havia um centurião de vamos dizer assim, uma tropa italiana, se a italiana era Roma, né? E ele conheceu o Evangelho de Jesus e deixava traduzir isso nas suas palavras, nos seus atos. Ele fazia muita caridade, ele orava constantemente. A sua casa era uma casa reflexo dos ensinamentos de Jesus. Então ele passou alguns dias em jejum e oração, e numa desses momentos dele com Jesus, ele ouviu uma fala, né, nos seus ouvidos, que fosse até Simão, chamado Pedro, que estava na casa do Simão, o curtidor de couros, e que o convidasse para ir à sua casa. Por que aquela voz não falou com ele para ele mesmo ir? Não sei, mas falou isso. Então ele enviou os seus servos à procura de Pedro. Como naquelas viagens normalmente duravam muito tempo, levou alguns dias antes da chegada desses servos, Pedro tem um sonho. E ele sonha que ele estava com muita fome e desceu do céu um lençol com muitos animais. Porco, bode, coelho, vários. E ele ouviu uma voz falando com ele assim: Pedro, você está com fome? Coma. Ele falou: não, eu nunca comi desses animais. Eu só como aquilo que é puro. Aí ele ouviu a voz dizendo para ele assim: como que você atreve-se a dizer que a minha obra é impura? Se eu estou te dizendo para comer, é porque é para você comer. E ele fica encucado porque nem sempre a mensagem chega para a gente de uma maneira que a gente entenda, né? Mas aí quando ele acorda, aquele sonho está forte ainda na sua memória, e chegam os servos de Cornélio, que falam que foram lá para levá-lo até o seu senhor, que ele precisava conversar com ele. E ele começa a lembrar: impuro, sendo que é criação de Deus, então é para que eu vá. E ele vai até a casa de Cornélio. E ele tem outros sonhos. Nesses sonhos ele ouve falar assim: o Senhor não faz acepção de pessoas. Isso vai fazer com que a gente entenda que o samaritano, mais especificamente na parábola do samaritano, Jesus estava dizendo para nós: o samaritano era um escolhido. Qualquer um de nós pode ser um escolhido. Então faz muito sentido para nós que Kardec dedique um capítulo das suas reflexões dentro desse tema. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O chamado está aí para todos. Quem será o escolhido? Inclusive o Emmanuel, na questão 277 do livro Consolador. Cadê meus livros que eu coloquei aqui? Cadê meus livros que eu coloquei aqui? Bom, são muitos livros, eu não vou ler todos, só para vocês saberem que a gente tem material de pesquisa. E a gente não precisa ir para a internet.
que a doutrina espírita tem muito material para a gente estudar. Viu? E na internet a gente corre o risco de pegar informações não muito corretas. Né? Então, na 277, é perguntado a Emmanuel: os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou como espíritos eleitos? Aqui não está falando nem de chamado, nem de escolhido. Anjos ou eleitos? Emmanuel responde: como missionários do Senhor, junto à esfera de atividade propriamente material, os profetas antigos eram também dos chamados à luminosa sementeira. Para nossa compreensão, a palavra anjo, neste passo, deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidas, onde são escolhidos na tarefa sagrada daqueles cujas palavras não passarão. O eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito. Só há um eleito nesse número de bilhões de espíritos que passaram pelo nosso planeta, que é Jesus. A compreensão do homem, todavia, em se tratando de angelitude, generalizou a definição, estendendo-a a todas as almas virtuosas e boas nos bastidores da sua literatura, o que se justifica entendendo-se que a palavra anjo significa mensageiro. Nós vamos ter anjo Gabriel, o anjo Tobias e muitos outros. Então, espíritos eleitos existem muitos. Nosso planeta só conheceu um, Jesus. Chamados, todos nós que temos algum contato com esse convite a olhar para dentro de si mesmo e agir em favor do outro. Escolhido é aquele que, tendo ouvido o chamado, vai se preparar, se capacitar para a ação. Então vamos lá. Voltando na questão de Kardec ter selecionado um capítulo para tratar exclusivamente disso. Ele seleciona algumas parábolas que vão falar de escolha, de atitudes. Ele diz o seguinte, ali ele trouxe o seguinte: a porta estreita, o festim das bodas primeiro, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu, dar-se-á àquele que tem, e pelas obras é que se reconhece o cristão. Em se tratando de espíritas, ainda se diz que o espírita, o verdadeiro espírita, se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as más inclinações. Ou seja, ser chamado, ser escolhido, estar envolvido nesse processo, não quer dizer que nós somos perfeitos. Nós estamos num processo de crescimento, cada vez mais nos comprometendo com a tarefa escolhida. Então, todas essas parábolas selecionadas, bem como nas orientações recomendadas, nós podemos perceber o cuidado de Jesus em mostrar que não há exclusões. Deus não exclui. É por isso que nós vamos lá. Não vades os gentios. Não é exclusão. É compreensão da nossa capacidade de enfrentar o campo de trabalho. E nesse acolhimento de quem deseja realizar a sua própria obra, ele vai encontrar também quem o capacite, quem o oriente. Sempre há alguém que sabe mais ou que se prontifique a compartilhar o seu conhecimento. Ninguém é obrigado a seguir um caminho que ele não deseja. A decisão é pessoal e é também intransferível. Por isso o chamado.
Por isso, a não obrigação e o escolhido é por si mesmo. Então, vamos ao festim das bodas. O que são as bodas? Hoje, quando a gente fala em casamento, às vezes existem casamentos que as pessoas nem fazem recepção. Vai lá no cartório, casa, quem que interessa casal? É um casal. Então, pronto. Vai lá, manifesta a sua decisão. Mas naquela época, as bodas eram comemoradas, às vezes, por semanas. Quanto mais poderoso ou famoso que eram os envolvidos na história, mais tempo durava. Então, quando você fala de bodas, você não está falando de uma recepção, de um jantarzinho. Não, o jantar era a última coisa, tanto é que encerra essas bodas com um banquete. Mas primeiro tem os convidados. Vai num, vai no outro. Alguns vão ficar muitos dias, outros talvez vão chegar lá e só mostrar que chegou e foi embora. Naquela época não se admitia isso, mas vamos acreditar que assim seja, né? Então, as bodas eram festas que duravam muitos dias e representava a união, o compromisso. Não era só do casal, era dos dois reinos, das duas forças, né? Tanto é que era uma vergonha para o dono da festa se as pessoas não aceitassem o convite. Aí dá para entender, inclusive, aquela insistência do dono, do rei, né, para o casamento, que fosse, convidou um, não foi, lá e insistiu com ele, também não foi. Acabou tendo alguns dos seus servos machucados, né, e tal. Aí, por fim, ele toma uma atitude desesperada, né, drástica. Ele vai lá e chama todo mundo que está na rua. Mas é todo mundo que está na rua? Não é exatamente assim. Vamos ver mais para frente, né? Então, essa união, esse projeto comum, esperava-se que ele fosse duradouro e próspero. Então, a primeira leva de convites foi endereçada aos que tinham ligação com o rei. Em termos de história da Bíblia, teria sido encaminhada para os hebreus, né? E todos os hebreus aceitaram que Jesus estava chegando, que a sua mensagem era libertadora, que ele era o Messias? Não. O povo hebreu acreditava na existência de Deus único, portanto, era mais natural que ele percebesse os sinais dos novos tempos. Sempre há sinais. Nós que estamos, às vezes, tão antolhados que não percebemos que há sinais. Entretanto, a ilusão do convencionalismo e a atração das coisas do mundo, por que eles não foram? Um foi para a fazenda, foi para a sua casa de campo, outro foi cuidar dos seus negócios. Então, as coisas do mundo estavam impedindo essas pessoas de lidar com as coisas do reino. Os impediu, então, de participar do grande evento. André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele fala o seguinte: abandone a ilusão antes que a ilusão te abandone. De que ilusão que nós estamos falando aqui? Das coisas do mundo, né? Quando nós encerramos o nosso capítulo nessa jornada, nós vamos levar fazenda, casa de campo, negócios, saldo bancário, nós vamos levar alguma coisa daqui. São coisas do mundo que ficam no mundo com as pessoas do mundo, né? Então, o que é importante nesse convite? Dá uma observada e lá cultivar o afeto, cultivar a amizade com aqueles que nos convidaram para um banquete que não é medido em valores terrenos. Numa segunda ação, os convites são endereçados com mais insistência. Os servos agora, eles não chegam falando assim: eu vim te convidar para o casamento. Olha, vem para o casamento, está tudo preparado. Nós já fizemos, o banquete já está em andamento e o rei espera que o seu filho, que é o noivo, ele seja honrado com a sua presença. Mas, de novo, isso não adiantou.
E desses que nós estamos falando, que são os servos, que vão chamar, são os profetas que vieram, e eles fizeram isso mesmo. Gente, é chegada a hora. Cuidai das coisas do céu. Mas as coisas da terra, elas são concretas demais. Elas falam muito aos nossos sentidos e nós dificilmente vamos ouvir uma sinfonia se tiver um barulho ao nosso lado. Então, a sinfonia seria aquele banquete, mas o barulho eram as coisas terrenas. Né? Então, desta vez, além de continuarem com a postura de descaso pelo evento, retribuíram com violência contra os mensageiros. E quem de nós não tem uma tarefa no mundo? Né? A gente brinca aqui de vez em quando, né? Há vagas para os trabalhos da casa. Aí a gente faz ouvidos moucos e vai embora, né? Tá precisando. Nós estamos falando de evangelizadores, né, Carmen? Né? Estamos falando de trabalhadores na evangelização, né, Ângela? Né? E por que não tem tantos evangelizadores quanto a casa precisa? Porque nós ainda não estamos entendendo que podemos nos enquadrar em qualquer atividade que a casa ofereça. Mas eu nunca evangelizei. Bom, antes de ter o primeiro filho, mas a gente nunca foi mãe, né? Antes do primeiro emprego, a gente não teve um emprego. E por que a gente não ter coragem e se desafiar para realizar alguma tarefa, né? E os convites são muitos, mas ainda nos perdemos na ilusão dos sentidos. Que o aplauso ilude o ego, a vaidade cega o espírito e a ambição aprisiona a razão. Ao ponto de, muitas vezes, nós rejeitarmos amigos, desfazer amizades. E aí já estou falando da realidade de hoje. Há pessoas com as quais a gente não pode tocar na palavra espiritismo, sendo pessoas queridas mesmo para nós, porque a gente sabe que se a gente tocar naquele assunto, a pessoa vai ou encurtar a reunião, o encontro, ou a pessoa vai virar as costas e sair, ou a pessoa não vai nos chamar mais para sua casa. Então, nós precisamos respeitar a religião de cada um, com certeza. Mas não é por isso que a gente não pode defender também o nosso posicionamento, falar daquilo que encara o nosso coração. Né? Então, para a gente não perder o amigo, a gente perde, às vezes, a oportunidade de consolar através da palavra. Né? Por fim, manda o rei que os mensageiros busquem toda e qualquer pessoa que encontrassem pelas encruzilhadas e as levassem para o banquete. Toda e qualquer pessoa, está lá no Evangelho, bons e maus. Olha o risco que ele se permitiu correr. Né? Porque quando você abre sua casa, deixa a porta aberta e entra todo tipo de pessoa, você sabe que há risco de algum confronto, vai que dois inimigos encontram ali, né? Mas aí tem outra coisa para a gente ver nisso. Ele falou que era para buscar nas encruzilhadas. O que é uma encruzilhada? Vamos pensar o que é isso? É quando há mudança de caminho. Você saiu de um e vai para outro. Talvez até seja no cruzamento ali, continuar o mesmo caminho, mas você vai passar por uma área, vou chamar de turbulência. Né? Então, nisso daí, falando que ele fosse para as ruas, para as estradas, né? Nos fins dos caminhos, algumas traduções está no fim dos caminhos, e que aquelas pessoas viessem para o banquete. Ou seja, quando é que você está mudando de caminho? É quando aquele caminho que você estava já não te agrada tanto, já não te satisfaz, já não te leva para onde você queria. Então você tem que mudar, né? Uma encruzilhada. A gente tem uma encruzilhada quando a gente tem que decidir, por exemplo, mudança de emprego. A gente tem uma encruzilhada em tantas pequenas coisas que a gente não percebe que está tomando decisão o tempo todo.
E é nessa tomada de decisão é que há a oportunidade de uma ideia nova, de um jeito novo de analisar as coisas velhas, vão chegando para a gente. Então, era a hora que aquele chamado estava sendo ampliado. Primeiro, não vades aos gentios, depois o apóstolo dos gentios, depois a semente de Abraão será lançada com toda a terra. Somos todos nós recebendo essa herança de Abraão através do Evangelho de Jesus. Então, para fazer, passando pelas encruzilhadas, nós estamos prontos para fazer escolhas, novas decisões, porque aqueles caminhos anteriores já não estão nos satisfazendo. E as nossas escolhas nos farão escolhidos ou não. Qual a diferença de ser escolhido? Aquele que vai nos selecionar vai falar assim, esse pode, esse não pode. Afastar de mim para a direita aqueles que fizeram a vontade do Pai, e de para a esquerda aqueles que não fizeram a vontade do Pai. É que a diferença entre compromisso e indiferença, decisão e negligência. Por isso, muita vigilância, porque os chamados estão aqui todo o tempo, mas nós precisamos estar atentos e vigilantes, meus amigos. Vigiai e orai. Certa vez, o cantor Bob Marley, ele foi convidado para participar de um evento a favor da paz. E na véspera desse evento, ele sofreu um assalto, ele ficou bem machucado. Então, os seus assessores falaram assim, mas aí você não vai, não é? Ele falou assim, mas agora é que eu tenho que ir. Porque o mal não tira férias. Então, o bem também não pode tirar. Esse movimento precisa ser valorizado. Ou seja, Bob Marley, eu falo assim, que é uma pessoa que eu não pensei que algum dia eu usaria uma fala dele para me enriquecer. O mal não tira férias, portanto, o bem também não pode tirar. Aí a gente ouviu o chamado. A nossa vida é como empresa. E é na nossa vida que nós vamos responder a esse chamado. Então, a nossa vida é como empresa. Para suprir a necessidade da força de trabalho, o que uma empresa normalmente faz? Concurso. Né? Mesmo que seja uma empresa pequena, ela vai abrir um edital, vai mostrar que tipo de gente que ela precisa para executar as tarefas, vai falar do salário que ela oferece, né? Porque para você oferecer alguma coisa, tem que receber algo em troca, é natural, né? Então, define tudo e lança o concurso. Os interessados vão olhar se aquilo está de acordo com a sua competência, começa aí a seleção. Né? Então, está o chamado, está no jornal, está no rádio, está o colega divulgando. Primeiro chamado, eu olho lá. O que precisa para ocupar essa vaga de trabalho? Por exemplo, falei aqui da evangelização da criança. O que nós precisamos para ocupar esse posto? Primeira coisa, nós precisamos gostar de criança. Primeira coisa. Se eu tenho coragem de chamar uma criança de diabinho, eu não posso vir para evangelização. Né? Por enquanto. Porque na hora que eu começar a compreender que aquele é o meu material de trabalho, nele eu vou crescer e vou ajudar a crescer também, vou entender que aquele barro mole ali pode ser moldado e o meu barro mole também pode ser. Né? Então, esses passos do concurso vão me eliminando ou me permitindo avançar. Né? Então, tem o calendário, porque tem o prazo de inscrição, mas para ir para frente eu preciso de fazer provas. Para fazer provas eu preciso estudar. Então não é, fiz inscrição hoje, começa amanhã. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas aquele que se colocou na condição de atender o chamado, ele já está se capacitando pressupostamente.
se os candidatos todos compreenderem isso, vão chegar na linha de frente lá, no dia da prova, e depois da prova, os exames de saúde, tudo isso, olha bem quantos passos já foram seguidos até esse momento. Tem também que, de repente, eu ouço falar da evangelização, né? E eu lembro de alguém, fulano de tal, de repente, se encaixa nisso. Eu falo com essa pessoa, olha, tem uma vaga nesse setor. Ou seja, eu vou multiplicando esse chamado para pessoas que talvez não tenham despertado ainda. Prosseguindo, então. Quando a gente chama o outro, a gente vai funcionar como um distribuidor de panfleto, né? E o Emmanuel fala um negócio interessante. Ele fala que o Evangelho é uma festa e que ele é um simples pregador de cartazes convidando para a festa do rei. Emmanuel, um simples pregador de cartazes convidando para a festa do rei. Emmanuel. E nós? Então, o casamento ainda não se realizou. Se Emmanuel está falando que ele está pregando cartazes, convidando para a festa do rei, é porque o casamento não aconteceu ainda. E por que o casamento não aconteceu? Porque a noiva ainda está indecisa. Qual é a noiva? A noiva é a igreja. O que é a igreja? Igreja somos todos nós. A palavra igreja é eclésia, assembleia, pessoas. Vamos aprendendo aí. Vamos, seguindo esse caminho interessante. Então, se nós ainda estamos indecisos, vamos correr, pregar cartaz, convidar mais gente para que esse casamento aconteça. E o que é esse casamento? União de forças, união de reinos para um compromisso longo e produtivo. Está nas nossas mãos. Então, todos devem estar cientes ainda de que para participar dessa seleção, nós temos que pagar taxa. E o que é pagar a taxa? Por isso que muitas vezes a gente passa batido, né? O pessoal fala, não, preciso disso. Trabalhador nessa área, ou há um asilo precisando de voluntários, há uma creche precisando de pessoas para somar, ou doação, isso também faz parte, né? Cada um contribui da maneira que é possível. Então, nós precisamos estar atentos e o que vai fazer a diferença, o que vai virar taxa é o nosso tempo, a nossa vontade de integrar. E a desistência ou reprovação em qualquer etapa não é culpa do contratante. Portanto, não é Deus nos excluindo de nada. Somos nós mesmos nos excluindo, ou por preguiça, ou por incapacidade, ou por falta de vontade mesmo. Na caminhada espiritual, também é assim. Olhem só as nossas desculpas. Eu agora sou jovem. Eu quero curtir a vida. Quando eu estiver pronto, eu vou me dedicar ao trabalho da fé. Eu sou jovem. Quem se lembra com quantos anos morreu Eurípides Barçanufo? 38 anos. A obra de Eurípides Barçanufo é para ser relembrada pelos milênios afora. 38 anos. Eu já estou dobrando isso quase. E talvez eu ainda esteja achando que eu estou nova demais para assumir compromissos. Quem de nós pode dizer se vai se levantar amanhã? O que é ser jovem? O que é tempo para curtir a vida? Pois é. Francisco de Assis era jovem quando ele deixou até as roupas do corpo para trás e seguiu nu
para reconstruir a igreja de Jesus. Ele era um menino, ele tinha 20 e poucos anos. Ele não morreu tão jovem quanto Eurípides Barçanufo, mas ele era muito jovem, formou uma comunidade de jovens e fez uma revolução no movimento religioso daquela época. Outra desculpa, eu tenho muitos compromissos. Estão lembrando? Vou para minha fazenda, eu vou para minha casa de campo, eu vou para os meus negócios. Saulo, ele foi arrancado, tipo assim, meio no tapa mesmo, quando ele recebeu o chamado de Jesus. Ele estava numa missão, uma missão um tanto quanto sombria, né? Porque ele estava a caminho, mas o trabalho dele era aquele, era estudar as leis, trabalhar no Sinédrio e expandir os horizontes. Então ele estava ali perseguindo, em busca de Ananias. A ida dele para Damasco era exatamente para continuar a perseguir os cristãos, e ele é chamado. O que Paulo fala? Ele fala assim, deixa eu terminar de concluir minha tarefa primeiro. O que queres que eu faça? Olha, meus irmãos, muitas vezes a gente pensa, estou apertado demais, não vou poder fazer palestra esse mês. É carro apertado que canta, né? Quantos trabalhadores temos na nossa casa? Quantos estão dispostos a servir em nome do Cristo, inclusive na rua? O que é servir o Cristo, inclusive na rua? Se a gente estiver numa fila de banco e alguém desmaiar, será que eu tenho que me preocupar de continuar na fila do banco? É claro que eu estou falando uma coisa assim, muito hipotética e que não vai requerer de nós uma ação, porque provavelmente o funcionário do banco vai lá atender. Mas e se ninguém for atender? Eu não devo abrir mão do meu interesse pessoal naquela hora e socorrer alguém? Ou vamos sair da fila do banco na rua? Se alguém tropeçar e cair, inclusive aconteceu comigo há poucos dias, tropecei e a coisa rápida que eu vi foi o chão na minha cara. Eu nem me vi caindo. Em menos de 2 minutos, que 2 minutos? Quando eu levantei, já tinha um monte de gente ao meu redor, sabe? Então, esse ser cristão, ele está nas minúcias da nossa vida. É aí sim, alguém está precisando, né? E pelo menos dizer, precisa que eu ligue para alguém? Quer que eu faça alguma coisa? É um chamado. Muitos dos chamados. Nesse lance, né, da minha queda, algumas pessoas passaram e não me viram. Esses, naturalmente, não eram escolhidos para essa tarefa, mas muitos pararam, graças a Deus, né? Então, quando Paulo fala, aliás, ainda é Saulo, né? O que queres que eu faça? Ele já estava aceitando o chamado, fazendo inscrição, já tinha estudado, já tinha pago a taxa, já estava prontinho para o serviço. Ele começou a trabalhar imediatamente? Vocês lembram quantos anos ele ficou fora do ministério dele, do doutor da lei, para ele começar a pregar? 3 anos. E ele queria começar imediatamente. Aí eles falaram, não. Vai preparar primeiro. Tipo assim, cala a sua voz para nascer um homem novo. E ele foi para o deserto, estudou com duas pessoas que ele havia perseguido, que era Prisca e Átila. E nesse período que ele estava lá estudando com eles, ele teve encontros maravilhosos com o próprio Cristo. Jesus vai até ele preparar o seu vaso escolhido para as lutas que não seriam poucas. Quem quiser ler Paulo e Estevão vai desfrutar de uma leitura maravilhosa, mas vai pegar também nas suas cartas, dizendo para a gente o quanto ele sofreu, mas ele jamais recusou o chamado.
De onde vem, então, e para onde vai o chamado? Se a gente ainda não percebeu o chamado, é preciso a gente calar a nossa voz. Aliás, Gilberto Gil tem aquela música, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que calar a minha voz. Porque quanto mais a gente faz barulho demais, a gente quer dar a receita de como Deus vai fazer o bolo para a gente não está disposto a receber a dádiva que Ele tem para nos oferecer. Então, primeiro, devemos silenciar a mente e a alma e nos preparar para as provas, porque elas virão. E é nas provas é que nós vamos entender para qual caminho que nós devemos seguir. Em que ponto, em que perfil que a gente vai se enquadrar. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos, muitas vezes porque nós queremos escolher aquele que não está no nosso alcance. A Andréia comentou aqui que amanhã vai ter o tropeiro. Né? Você que está na internet, não é para amanhã não, tá? Eu não vou fazer tropeiro, porque eu não sei fazer tropeiro. Mas feijoada é comigo mesmo. Então não adianta eu me inscrever para uma tarefa que eu não tenho competência, mas eu devo me capacitar para que um dia eu possa realizar. Mas então, falando aí de chamados e de escolhidos, e que a gente tem que silenciar a voz, e que a gente tem que se preparar para as lutas, onde é que nós estamos agora? Nós estamos em uma casa espírita. A nossa completou esse ano 53 anos de existência. Nesses 53 anos, nós não temos ideia de quantos foram aqueles que vieram trazendo a sua força, o seu dinamismo, a sua coragem, a sua vontade, para que ela se mantivesse de pé, com as luzes espirituais acesas, clareando o caminho de tantos outros. Foram muitos, nós não sabemos. Talvez os que vieram primeiro aí possam falar assim, não, fulano esteve aqui, outro, né? Quando iniciou a evangelização, alguns companheiros vieram, que hoje nem estão mais no meio espírita, né? Então, assim, todas essas pessoas ouviram o chamado e vieram. Cada um no seu tempo, cada um com a sua condição, cada um com a sua vontade de servir, mas alguns passaram e não se tornaram escolhidos. Nem todos se fizeram escolhidos e, lamentavelmente, só vão perceber isso no futuro. Mas tem uma coisa boa para nós que acreditamos na vida imortal. A oportunidade se repetirá. Lembram que os servos do rei foram, convidaram, e as pessoas, vou não. Aí depois eles voltaram, não, vem, tem comida, vem. Né? Eles não falam isso, né? O banquete está pronto. Não, vou não. Se insistir muito, vou bater no seco, né? Até que um dia a gente acorda de verdade e vai trabalhar. E esse trabalho, ele é para os outros. A gente está trabalhando na vida espiritual para quê exatamente? Qual que é o maior desafio do espírito imortal? A nossa reforma íntima. Nós fomos criados simples e ignorantes, e nessa simplicidade e ignorância, nós optamos muitas vezes pela sensação, pelo instinto. E na sensação e instinto nós passamos a gostar de coisas que não eram boas para o espírito mais sublimado, para aquele que aprendeu a cultivar sentimentos. E nós temos que, pouco a pouco, ir lavando essa túnica. Lá no banquete, havia uma pessoa que não estava com a túnica nupcial. Falei assim, gente, mas se for pegar no meio da estrada, como é que ele ia estar com túnica? Vamos tirar o espírito da letra.
Não é porque nós somos apanhados desprevenidos que a gente não dá uma ajeitadinha no cabelo. Então, a gente tem que também se preparar, quando é chamado, para dignificar o posto no qual nós nos encontramos. Então, há vagas em todos os setores, especialmente no mais invisível de todos, e que a gente não vai ser aplaudido por ele, que é a nossa reforma íntima. É o cumprimento do primeiro dever do Espírito. O banquete está pronto, vesti as vossas túnicas e festejai. O noivo estende a sua mão em nossa direção e diz: vinde a mim. Então, meus irmãos, que nós possamos, nesse banquete, estar com as nossas vestes limpas, porque nós ansiávamos fazer parte dele. E confiar em que, quando nós formos chamados de novo, em qualquer tempo, séculos ou milênios afora, nós vamos atender o chamado. Que o Senhor nos abençoe e que nos ilumine hoje e sempre. Agradecemos imensamente a Ana pela reflexão da noite, lembrando que foi um capítulo, que foi uma parte do capítulo, que daria para nós refletirmos aí um mês inteiro. Então, o Evangelho é uma fonte inesgotável de entendimento, de consolação para os nossos corações. Então, essas reflexões são um convite para que a gente crie mais intimidade com o Evangelho do Cristo, para que ele também possa fazer morada nos nossos corações. Então, vamos orar, meus irmãos, elevando os nossos pensamentos ao alto, buscando essa conexão que nos dá a sustentação que necessitamos para empreender essa tarefa tão importante, que é de nos melhorar. É de a cada dia, no convívio com o nosso irmão, corrigir aquilo que ainda trazemos de negativo, de não tão bom em nossos corações. Mas tendo em Jesus o exemplo, tendo em Jesus essa luz a guiar os caminhos, com certeza alcançaremos esses objetivos. Agradecemos, Pai, pelas bênçãos que nessa casa recebemos esta noite. Agradecemos por tantas informações, por tantos esclarecimentos. Agradecemos pela bênção do entendimento, pela bênção do trabalho, por tantas bênçãos, enfim, que diariamente são nos colocadas à disposição. Nós rogamos-te, Pai, por aqueles que ainda não te conhecem, por aqueles que ainda não compreendem o que estão fazendo aqui neste plano. Que os teus trabalhadores visitem os países, os lares que se encontram em guerra, que passam por tantos sofrimentos, por tantas situações difíceis. Dá a cada um, Pai, um reconforto aos seus corações. Graças vos damos em mais esta noite, rogando-te que nos acompanhe até os nossos lares e que lá possamos também encontrar um ambiente de paz, de amor e de muito equilíbrio. Agradecidos estamos e assim encerramos as nossas reflexões da noite.